tarde a todos. O Toffoli não recuou, né? Mandou um material apreendido para a PGR Rouanet. O PGR Rouanet vai estar aí analisando um material que está sendo aí para a perícia, né, do PGR Rouanet. O Toffoli então não recuou, mandou aí um material apreendido da Operação Master, que está sendo, né, investigada pela Polícia Federal, né? Nós também estamos entrando com o Dr. Oscar Mitiapano, justamente um Gnome Live, para mais uma live. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações para o Pix. Vamos entrar a partir de agora. Processados na Venezuela, na Colômbia, no México, no Brasil. Vamos ao relatório. A posição da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos da América, ela faz o esclarecimento que, através da anistia posta pelas autoridades do senhor Alexandre de Moraes, a anistia feita pela posição do senhor Alexandre de Moraes lhe outorga, para o propósito de chegar a um entendimento ao qual ele projetou perdas financeiras para o senhor Elon Musk, para o senhor Trump, posicionamento de ter o seu nome, da sua cônjuge, sua mulher, e também o seu instituto, fora da lista de posição da Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, retirou, aguardando o posicionamento da anistia, de colocar o senhor Bolsonaro imediatamente fora da prisão, como também todos os sequestrados, como também todos os generais, ou seja, todo o processo findo, não tendo nada a responder de todos os que participaram das orações que eles estiveram no acampamento, porque quem foi preso foram pessoas inocentes, e os que procederam com esse quebra-quebra foi o sindicato do Paulinho da Força, tudo com provas irrefutáveis de centenas de câmeras que estão acauteladas com 60 agências de inteligência. Então nós temos o posicionamento em que o presidente falsa identidade, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ele se expressa que está outorgada as sanções que estavam pesando no senhor Alexandre de Moraes, a sua cônjuge e também a seu instituto, em que eles têm os nomes deles retirados da lista da OFAC, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América. Mas não significa que isto sucumbiu, porque isto tudo se projetou sabendo que existe uma votação da anistia imediata, outorgada pelo presidente da Câmara de Deputados, colocado para ser já estabelecido. E isto levou à interpretação do senhor Trump a proceder desta forma, querendo negociar os prejuízos
que Alexandre de Moraes teve com o senhor, processou contra o senhor Elon Musk, a posição da base de Alcântara, onde ele vai poder se posicionar tecnicamente ao desempenho de toda a sua engenharia, também do seu conhecimento de foguetes, na base de Alcântara, como também a possibilidade de estabelecer o IA, mas está prejudicado devido a que o governo da falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva cometeu espionagem contra o Paraguai. Então, o Brasil não tem mais a oportunidade de comprar a energia excedente do Paraguai, não tem mais essa possibilidade. Então, os Estados Unidos da América vão estabelecer a sua tecnologia de IA no Paraguai. E lá eles vão usufruir da energia de Itaipu. Por quê? Porque há um problema de espionagem produzido por este falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Então, também nas terras raras, a China tem 40% da capacidade de terras raras no planeta. Os Estados Unidos também têm capacidade de uma mina que supera essa capacidade, mas não há possibilidade devido à falta de entendimento com o governo regional onde se encontra esta jazida de terras raras na América. Então, ele estabeleceu o Brasil, ele tem também uma quantidade de terras raras muito superior à China, e ele quer que essas reservas permaneçam com o Brasil. Então, é prioridade. Isto tudo posto está colocado para ser negociado com o governo brasileiro ao entendimento dos fatos, atos já preestabelecidos. Mas há um porém. Eles não otorgaram anistia para o senhor Bolsonaro, para os sequestrados que continuam na prisão e torturados, para os generais que foram colocados na prisão, todos eles continuam presos. Então, o senhor Trump, ele não gosta de ser enganado. Ele não gosta. O senhor Trump, ele manteve a negociação, ele falou e disse, vai ter anistia? Sim, vai ter anistia. E aqui eles disseram que é dosimetria. Não, não é dosimetria o que interessa. Dosimetria é o cálculo contábil das penas a serem cumpridas pelos réus que cometeram crimes. E isso compete ao judiciário e não ao legislativo. Então, este procedimento, ele está e ocasionou com o posicionamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva falou que haveria anistia. Anistia imediata, ia soltar todos os presos políticos, ia soltar o senhor Bolsonaro, todos os generais, e eles poderiam chegar a negociar os crimes cometidos do senhor Alexandre de Moraes contra o povo dos Estados Unidos da América. E
os valores a serem ressarcidos por este Alexandre de Moraes e pelo governo brasileiro seriam abatidos perante uma negociação em tarifas, em comportamento de afago a chegar a um denominador comum e acabar com esse posicionamento de má intenção. Mas nós estamos vendo que se trata de querer dar um calote ao governo americano, e isso é impossível. Então, o perjúrio, a falsa vontade de chegar ao entendimento irrita muito o senhor Trump, porque o senhor Trump ele se encontra em guerra atômica nuclear, cujo alvo é Pepe da Colômbia, Maduro da Venezuela e Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Este último, ele se aproximou através do JF, os irmãos dos abatedouros de carne, que eles traficam cocaína dentro das vacas, do transporte de animais, e que várias embarcações foram apreendidas com toneladas de cocaína dentro das carcaças das vacas que vieram a falecer no transcurso e que foram presos por embarcações da França, de Portugal, da Holanda, cujo contrabando de cocaína rota do Brasil para a Europa. Então, estamos vendo que se trata de terroristas. O Brasil é um narco-estado terrorista. Ele está posicionado com o Hamas, o Hezbollah, o Irã, a China, a Rússia, a Turquia, a Norte-Coreia. Então, nós estamos já determinando o posicionamento de guerra atômica nuclear contra o Brasil, onde vamos estabelecer já a invasão ao Brasil em 27 estados e estabelecer a junta militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, visto que quem está ocupando a presidência da República é uma falsa identidade chamado Luiz Inácio Lula da Silva, um mentiroso contumaz, ao qual ele disse que haveria anistia, e não dosimetria. Ninguém aqui está falando de dosimetria. O que foi falado para o entendimento de chegar a um acordo e que foi específico com as ações diplomáticas é de anistia, não de dosimetria. Anistia é libertar o senhor Bolsonaro imediatamente, libertar os generais, libertar todos, porque a pena estabelecida pelo crime de espionagem, pelo crime de inserção de documento de migração nos Estados Unidos da América, posicionou o mandante. Esse mandante é Alexandre de Moraes. Ali somente ele já pegou 30 anos. O documento que ele seria colocado em evidência pelo advogado defensor do réu, que se estipula que ele esteve nos Estados Unidos e ele não esteve, ao ele querer mostrar o documento falsificado, tomou voz de prisão e foi colocado do lado de fora do fórum. Ele não foi preso, ele foi expulso da defesa a querer mostrar o documento que foi estabelecido para uma falsa narrativa de crime. Da mesma forma
com a senhora deputada Carla Zambelli, que não há provas, não há nenhuma prova que coloque ela como se fosse a que invadiu o computador do Alexandre de Moraes e expediu o mandato de prisão do mesmo, e o mesmo assinou. Quem fez isso foi o hacker, colocado por ele, por Alexandre de Moraes, e que certamente ele vai fazer o seu posicionamento já de quem o contratou, que neste caso foi Alexandre de Moraes. Então, tudo isto já está com vastas provas, não somente pelo fato deles serem uma máfia no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também querer estabelecer a ditadura do representativo operadores do direito em querer se chamar Supremo, Poder Supremo. E não é Poder Supremo, porque eles não têm poder. Então as tropas do Exército, da Marinha da Aeronáutica, vão proceder à captura e prisão destes traidores à pátria e vão permanecer na ação já conhecida de 64, a estabelecer o equilíbrio devido à instabilidade no parlamento, no executivo e nos operadores da lei. Então, a junta militar, ela vai permanecer durante 15 anos no Brasil. Estão entendendo? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano.